Santa Rita do Passa Quatro, rampa da Espanhola, com 203 km, é o recorde da rampa até hoje. E é isso. Quantos anos você tem, Thalisson? Eu acabei perdendo. 19 anos. Caramba, com 19 anos já voando 200 quilômetros, tá bom, né, Rafa? Quanto você tem 200 quilômetros, Rafa? Que idade que você tinha? Cara, quando eu veio de 200 quilômetros, eu tinha uns 25. Então, Ele já tá bem, já. Então, meu primeiro 200 quilômetros de parapente, eu acho que já tinha uns 40 e tantos. Mas é isso aí. Vai lá, Ângelo, é sua vez agora. Vamos lá. Eu entrei para o campeonato que alguns amigos, o Igor é um deles, incentivou bastante. O Robson, da Flymac, o Robson Mendes também, ele é meu instrutor e o ano passado ele resolveu participar também, incentivou bastante. E até então eu tinha feito poucos cross aqui de Serra Negra, né? A gente acaba invadindo o espaço aéreo para todo lado. Então, tinha feito poucos cross aqui e o meu maior voo até então tinha sido no campeonato, na primeira etapa do Paulista, a segunda prova de Andradas, que foi uma prova bem longa. Eu tinha feito lá, acho que 67 km, foi o meu maior voo até então, e com 3 horas e meia de voo. Então, realmente o campeonato é uma coisa muito legal, que com muitos pilotos voando junto, é lógico que eu estava com uma vela de baixa, é difícil acompanhar, mas sempre tem algum retardatário vindo e acaba ajudando e realmente o campeonato é um baita aprendizado. Depois desse voo, eu acabei fazendo um de Andradas para Serra Negra, que eu acho que dá mais ou menos 70 e poucos em linha reta. Acabei fazendo mais um triângulo aqui e quase cheguei nos 100 quilômetros. E aí eu estava bem cansado também, acabei pousando em Serra mesmo, que era o objetivo. Esse foi o voo mais longo também depois. Legal. Quem está faltando falar ainda? Eu já perdi a conta. Vai lá, Thiago. Bom, eu comecei a voar campeonato mais por causa do pessoal de São Vicente também. O Edu, meu instrutor Eládio, apresentou o Rafa para mim, né? E aí foi quando eu comecei a voar. E nunca voei cross antes, eu gostava de acrobacia. Cheguei para Orgânia, para Espanha para treinar. Nunca me interessei por cross, mas depois do campeonato consegui ver que nos campeonatos a gente aprende a voar muito mais do que voando sozinho. Como assim aprender a voar mais em campeonato? Não entendi muito. Pode elaborar um pouco mais? Eu acho que em campeonato a gente aprende a voar em condições que a gente não voaria, talvez, se estivesse num treino. Pega um final de semana, vai voar, a condição tá meio forte, a gente acaba não decolando. Num campeonato não tem muito isso, a gente acaba decolando, independente da condição, a não ser que esteja muito ruim. E também a gente se coloca em posição no campeonato que eu não me colocaria se estivesse sozinho. Joga no rotor, tira abaixo. E meu maior voo foi 137 km também na rampa da Espanhola. Rafa, o que você acha? Você também começou a voar campeonato, mas você demorou um pouco mais, né? Você tinha falado que você voou muitos anos, tipo, lá no litoral, etc. Conta um pouquinho da sua história também. Então, eu comecei a voar em 2002 e eu fiquei voando 5 anos somente no litoral. Foi 5 anos de lift, cara. Então, posso falar que eu sou um puta de um lifteiro. E minha primeira competição foi em 2007, em Andradas. Se eu não me engano, foi Copa Adidas. E eu estava voando de Mantra 2. Comprei o Mantra 2 justamente para começar a fazer uns cross no interior. Pô, depois daquela primeira competição, putz, subiu pra cabeça, cara. Aí, depois daquilo, eu nunca mais parei, entendeu? Aí, foi um vício que todo ano, ele participava das competições. E a competição não adianta, cara. Você pode voar sozinho, com grupos de pilotos, com os amigos, mas a evolução, ela vem em competição. Em competição que o piloto vai aprender a subir melhor, a voar mais rápido, porque tem outras referências muito melhores que você.
Então é aí que começa a evolução do piloto. Então, todo piloto de parapente, no meu ponto de vista, tem que competir. Nem que não goste, mas vá numa competição para ter os parâmetros, para ver qual a diferença de voar um cross com a sua galera e voar uma competição com pessoas com nível muito maior que o seu. Aí você vai ter uma bela de uma equiparação. Agora, eu tenho escutado de vários pilotos que eles têm um pouquinho de medo de voar o primeiro campeonato. Quer dizer, tem muito parapente voando. Puta, não sei como é que é, não sei usar bem o instrumento. Eu tenho medo de bater um pouquinho. Você teve, Thalisson, essa sensação? Como é que foi para você? Eu queria que o Thalisson falasse primeiro como é que foi aquele primeiro campeonato que tinha 100 parapentes em volta de você. Como é que foi? Deu um pouquinho de receio? Como é que foi a história? Ah, dá, né? Dá um pouco, sim. Mas ao tempo vai acostumando. Em compensação, o GPS, eu uso um tirante A, Conquest. No começo fiquei bem perdido mesmo, montar a prova, tudo. Até hoje também monto. Sou difícil de montar a prova. Mas em campeonato mesmo, igual eu disse, comecei o ano passado, tô aprendendo ainda. Ah, muito legal. Então, depois do primeiro campeonato, você já deu uma acalmada, né? Como que é? Depois do primeiro campeonato, você já está um pouquinho mais calmo com o monte de parapente à sua volta. Sim, sim. Isso aí é só o primeiro voo, na verdade, né? Primeira prova. Depois já vai se acostumando. Legal. Bruno, qual foi a sua sensação do seu primeiro campeonato? Quer dizer, se passou um pouquinho de receio também? Como é que foi? Então, eu acho que eu fiquei bem ansioso e aí eu fiquei neurótico, aí eu comecei a estudar. Eu uso o LK8000 para voar, né, de aparelho, aí eu fui ler o manual para entender, mas muito das pessoas lá na rampa, a Neia de Atibaia, o Regis Avelar, eles me ajudaram a montar as provas no aparelho. Na segunda etapa, eu estava com um problema nos waypoints, e o Rafa Barros que me ajudou a montar lá, editar o nome do arquivo do waypoint, que aí eu consegui. Mas aprendi bem, eu acho que é isso mesmo, a questão de quando você pega o primeiro carrossel ali no start, é muita vela próxima, além de tentar ficar se mantendo e decola, porque está na fila para decolar, tem que decolar e se manter no voo, e depois é isso, ficar esperando o start ali com todo aquele pelotão de 100 pilotos, mas é a primeira vez. Depois, nos outros dias, a primeira etapa foram 4 dias, nos outros dias já foram mais sossegados, já fui na frente, decolei na frente, mas é isso que nem o nosso amigo Thiago falou. Muitas das condições a gente decola por causa que está no campeonato. Senão, às vezes, a gente não ia nem... Interrompendo você um pouquinho, qual foi sua colocação no ranking paulista do ano passado, da sua categoria? Na minha categoria, eu acho que eu fiquei em segundo, mas acho que, então, na primeira etapa eu fiquei em primeiro e o Ângelo em segundo, e lá a gente trocou. Ele ficou em primeiro na segunda etapa, lá em São Lourenço, em Minas, e eu fiquei em segundo. Pô, então, você aprendeu rápido, então você aprendeu bem rápido, viu? Foi bem legal. Vamos deixar o Ângelo falar um pouquinho também. Beleza. Vamos lá. Em relação à primeira térmica que a galera, foi isso que o Tatá falou, o Bruno falou mesmo, realmente é emocionante, é uma adrenalina tremenda, assim, porque quando eu decolei, eu não fui um dos últimos no primeiro dia de campeonato. Talvez eu estava entre o primeiro pelotão, assim, entre os 30, 40, então eu cheguei na primeira termal e estava de sul, quem voou lá lembra que é o primeiro dia do campeonato do Paulista, então tinha uma termal gigante, mais afastada, a gente chegou, comecei a rodar com 30 nego, é uma coisa que eu nunca tinha voado com talvez uma termal com 6, 7 nego. E tinha 30 pessoas, de repente eu fui olhando para baixo, subindo, e cada vez mais pilotos chegando. Chegou uma hora que foi realmente emocionante, eu tive que pegar o celular, até assim, nossa, vou gravar alguma coisa, estava com uma câmera lá, gravei, tinha uns 80 parapentes voando junto. Você tem que realmente, a linha que você vai fazer, você tem que abrir mão um pouco para deixar um pouco para o outro, mas realmente é impressionante. É isso daí. Em relação a equipamento,
o Igor, nosso amigo, ele morava na China, né? Piloto lá. E ele passava o dia lá livre ou a madrugada aqui falando muito sobre de aparelho. Inclusive, eu ia comprar um GPS comum. Ele falou, não, compra para campeonato, que um dia você talvez vá voar. Pensava em não voar, mas ele já veio me ensinando muita coisa em relação ao aparelho. Mas lógico que na prova eu nunca tinha usado aparelho como prova, né? Então, realmente, as primeiras foi mais difíceis e para acostumar, inclusive a última prova do Paulista, a última prova de Andradas, né? A quarta prova do Paulista, eu estava rodando uma termal para chegar no gol, eu nem vi lá quanto que eu tinha para chegar no gol, a turma, todo mundo indo embora da termal já, porque já garantia o voo, e eu rodei mais um pouco depois que eu fui ver no aparelho que dava para chegar tranquilo. Então, realmente levou um certo voo, né? Em relação ao Bruno, tá falando, foi isso mesmo, ele fez a primeira prova no Paulista, ele foi bem, a segunda eu fui bem, na terceira ele foi bem, na quarta eu fui bem. A gente ficou por poucos pontos, ele ficou em primeiro na etapa em Andradas. Aí depois em São Lourenço eu matei as duas provas e aí eu acabei ficando com melhores pontos, o descartou duas provas minhas. E em relação à evolução, é isso mesmo. A primeira prova eu fui mal, né? Tipo assim, estava de sul, todo mundo, geralmente foi uma prova muito difícil, foi uma prova ralada. Mas a evolução foi, inclusive as 3 últimas provas minhas do campeonato, eu cheguei no gol. Entendeu? Então eu participei de 6, de 3, uma eu bati na trave, as outras últimas 3 foi ao gol. Então a evolução foi vindo mesmo, né? Muito aprendizado. Vou interromper um pouquinho, eu tenho uma pergunta aqui pelo Facebook. Nós estamos com 75 pessoas no Facebook e aqui pelo Zoom tinha 30 pessoas, agora caiu para 27. Então nós estamos com uma audiência de umas 110 pessoas aproximadamente. E estamos gravando também para quem quiser assistir depois, se tiver algum amigo e tal, vai estar gravado. Eu tenho uma pergunta aqui do Tony Vilela, que pergunta para quem vai participar pela primeira vez, quais as dicas para chegar no gol, independente do resultado, completar a prova? Qual que é a sua dica, Rafa? Quer dizer, para o cara que participa pela primeira vez. Então, primeira coisa, quando você vai participar a primeira vez de uma competição, é um passo de cada vez, como no voo, né? Na vida é assim, é sempre um passo de cada vez. Não adianta você participar da primeira competição já achando que vai chegar no gol bem, já achando que vai matar a prova e assim por diante. Eu tenho alguns princípios. Primeira coisa, vai participar de competição? Antes de tudo, vamos montar a prova, aprender a montar no seu instrumento. Aprender a montar no instrumento, vamos decolar bem. Decolando bem, vamos subir com a galera para esperar o start. Fez o start, o importante nas primeiras competições é tentar fazer 1, 2 pilões, porque você está iniciando, você não tem experiência ainda. Então, é bem complicado você querer fazer algo que ainda você não conhece. Então, fez esses pilões, na próxima competição, você vai indo. Terceiro pilão, quarto pilão, aí chega no end, faz o gol. Começou a fazer o gol, aí é hora do quê? É hora de você começar a pensar em voar um pouquinho mais rápido. Chegar um pouquinho mais rápido no gol. E assim por diante. Até depois de você vai pegando experiência, aí sim você pensa em matar a prova e voar na frente. O importante da competição, no início, é você ser vagão. Você só vai aprender a voar a competição sendo vagão. Você não tem que ter vergonha de ser vagão, porque todos nós um dia fomos vagão. Hoje eu sou vagão, tem hora que você precisa ser vagão. Não adianta, entendeu? Para você se posicionar bem, para você conseguir chegar bem ali no próximo pilão, para você conseguir chegar bem no gol. Então, às vezes, é bom você segurar o voo e ter referência na frente, entendeu? Então, é um passo de cada vez. Então, essa é a dica que eu dou. Não, legal. Eu acho que, inclusive, a minha experiência no meu primeiro campeonato do parapente, eu vim do planador, eu não cheguei nenhum dia no gol, era em Andradas, tinha um cafezal que eu não tinha coragem de atravessar. Eu chegava abaixo do cafezal, era meio inverno, estava meio frio, eu não conseguia atravessar. Eu saí desse campeonato
revoltado. Eu já voava de planador fazia uns, sei lá, uns 20 anos e eu não conseguia fazer uma prova de 30 quilômetros de parapente, eu fiquei revoltado. Mas aí, aos poucos, eu fui insistindo, quer dizer, contrariamente do Bruno, do Ângelo e do Thalisson, o Thiago já não sei, ele ainda vai contar a história dele, eles três tiveram no primeiro ano de campeonato um sucesso total, chegaram no gol, ganharam em cada categoria e tal. Cara, eu não cheguei no gol nenhuma vez. Foi assim uma frustração muito grande. Aí fiquei pensando bastante e eu acho que essa... Oi? Isso que o Rafa falou de você fazer na realidade é muito importante. Quer dizer, você primeiro falar, preciso decolar bem. Antes disso, né? Pegar mais instrumento, decolar bem, fazer o start bem, fazer uma abordagem passo a passo, né, Rafa? Isso. E outra coisa, hoje em dia, hoje os pilotos novos têm muitas informações, né? Que antigamente a gente não tinha. A gente ia para a competição sem saber nada. Eu fui para uma competição, não entendia de nada, não sabia de nada. Então você foi que meio aprendendo na raça. Hoje em dia, esse pessoal mais novo que está vindo, pois tem muita referência hoje. Hoje tem muitas pessoas que ensinam, entendeu? Que antigamente era difícil, você precisava ir atrás da pessoa para te ensinar. Hoje não. Hoje a gente está passando informação para as pessoas, né? E os equipamentos são melhores. Então, eu acho que facilitou bastante isso daí também. Legal. Thiago, eu queria mudar um pouco a pergunta para você, pode ser? Eu queria saber qual foi a maior roubada que você teve em campeonato. Eu ia contar a história do meu primeiro campeonato, que eu tava com Então, o Mano. conta a primeira história rapidinho. Que vai ter saber nossa maior roubada na sequência. Já tem a roubada nele já. Não sei se é meio roubada, mas a primeira prova eu preguei, foi em Andradas, era a primeira prova, a maioria da galera pregou naquela prova. Lembro que eu pousei perto do Rafa, achei que tinha mandado bem pra caralho, mas tinha só feito o primeiro pilão. E aí na segunda prova eu fiquei a 3 km do gol, eu fiquei bem... Lembro que meu pai e a mãe me buscaram, fizeram o resgate, eu fiquei bem puto, tava bem nervoso, porque faltou pouquinho para completar. Aí no terceiro dia lá em Andradas eu fiz uma puta prova, voei meio sozinho, metade da prova, passei muita gente, cheguei acho que primeiro ou segundo da serial, pousei. A hora que eu tava pousando eu lembrei que eu tinha esquecido de levar o tracker. Então, para mim, a minha pior roubada foi essa. Meu primeiro gol em campeonato, eu não levei o tracker. Eu tomei um 0 na prova. Bom, com certeza serviu de uma boa lição. Você nunca mais vai esquecer de levar o tracker na vida. Não, eu lembro que eu voltei, tipo, fui lá para Baiana para entregar, eu fui até embora, fui pro hotel, não queria falar com ninguém, tava bem nervoso. Falei, caralho, primeiro. Aí no último dia Thalisson, qual foi a sua maior roubada? Nunca peguei, não, porque eu sempre fui um cara bem seguro no voo, medo de roubada, procuro sempre voar em cima de rodovia, estrada. Morro de medo de roubada. Mas você sempre tem alguma coisa, você sempre voou tudo certinho, você nunca pousou num lugar meio ruim? Quem acompanhar meu voo sabe, eu não abuso muito, sabe? Eu analiso mais onde preciso ir, pra não ficar muito enrobada. Uma vez foi com meu pai, em Andradas, perto de um canavial, né, pousou no meio do nada. Daí, no final, nós achamos uma carona. Mas em prova mesmo, não. Isso até responde um pouquinho a um piloto, desculpe, que perguntou se é seguro voar campeonato. Quer dizer, a segurança de cada um para campeonato, você que coloca, não é isso, Rafa? Quer dizer, tem piloto que não se sente muito seguro na hora da largada, com muito parapente em volta, então ele se afasta um pouquinho. A segurança do campeonato é o piloto que coloca. Eu queria que o Rafa comentasse isso antes de eu dar a palavra para o Bruno. Então, é que eu te falei, quando você inicia no campeonato, é fato que você vai ter um gelo na barriga, porque você nunca voa com tanta gente ao seu redor. Então, o importante é sempre ter cautela. Decolou, pegou a termal, sobe, respeita, entendeu? O próximo piloto. Eu acredito que os pilotos mais experientes, que nem nos regionais,
tem que ter mais cuidado ainda com esse pessoal. Se puder abrir para eles terem mais confiança, abre, entendeu? Para eles sentindo como que é. Porque se você ficar cortando no meio, pode causar acidente, né? Porque o cara não está acostumado com isso ainda. Então é tudo novo para ele. E realmente, às vezes, a gente, até eu, diversas vezes, tá numa termal com muita gente, até afasta um pouco, porque eu vejo que tá meio perigoso. Então, assim, é a individualidade do piloto. Cada um tem seu estilo, entendeu? Tem dia que eu tô mais agressivo que eu vou. Tem dia que eu tô mais cauteloso, eu prefiro me afastar. Então, o importante é sempre estar atento. Olhar dos lados, para trás, para frente. Nunca ficar olhando para o instrumento no começo. Nunca ficar olhando para o parapente. Tem muita gente que está girando o termal, fica olhando para o parapente, está balançando e não está vendo lá na frente. Isso é o maior erro que tem, entendeu? Parapente, você não se olha para ele, você sente o parapente. Vai olhar, pode olhar uma vez ou outra, mas ficar na termal olhando é grande chance de causar um acidente, entendeu? Então tem que ter muita cautela nessas horas. Legal. Ô Bruno, então você podia falar um pouquinho da sua roubada, essa parte que está todo mundo interessado em saber. Então, em questão de roubada no Campeonato Paulista, né, que foi o meu primeiro ano passado, eu não tive. O primeiro dia eu fiquei a 3 quilômetros do gol. O segundo eu fechei o gol. Aí o terceiro eu não lembro. E o quarto... o terceiro eu não fechei gol, nem o quarto dia. Mas não teve roubada, foram todos pousos seguros. Eu vi que quando não deu mais, eu sempre assim, estava indo numa linha. Mas independente da posição do pilão que estava, eu já ali tem um pouso. Então, se eu bater aquele pilão, eu ia para bater ele com altitude para voltar para algum pouso seguro, né? Não dentro de um rotor, nada. Então, eu acho que o piloto consegue analisar a situação e ver ele que está em risco, a sua conta em risco. Então, você consegue a todo momento analisar. Eu estou alto, não estou? Eu vou, não vou? Então, é isso. Lógico que tem hora que você tem que arriscar, mas no Paulista, no meu primeiro campeonato, eu não tive nenhuma roubada, não. Olha, eu estou achando impressionante. Eu, quando comecei a voar de parapente, eu já me meti em cada fria, eu pousei num lugar que eu fiquei com água até o joelho. Aí teve outro lugar que eu fui para o campeonato junto com o Jason lá para a Colômbia. No dia do treino, eu estava indo para pouso, eu me atrapalhei, rosquei meu parapente numa árvore. Aí o Jason veio me ajudar. Puta, aí veio uns bombeiros para derrubar metade da árvore para o parapente sair. Estou achando que vocês estão muito certinhos. Vamos ver se o Ângelo tem uma história mais interessante aí. Eu tive acidente, né, antes do campeonato, mas no campeonato não. Como assim você teve um incidente? Acidente? Acidente mesmo. Tive um acidente grave no Guarujá, que eu bati por causa do vento forte, a minha vela twistou e eu bati num prédio e caí na calçada lá no Maluf, né? Então eu acordei na UTI. Mas ainda bem que você está aí de volta, firme e forte. Isso, aí eu tenho um implante de titânio no pescoço. Ixi. Mas... Vamos lá, Angelo, sua vez. Então, Thomas, em campeonato eu também nunca tive roubada. O campeonato foi super tranquilo. Eu fiz uma cagada, na verdade, no campeonato, mas não foi roubada. Eu, no terceiro dia de prova, eu tinha um pouco mais altura que a galera. A galera foi para uma direção, foi isso mesmo que o Rafa falou. Tem que saber andar em vagão mesmo, tem que saber usar a altura, saber usar a experiência dos outros pilotos. E eu acabei, na verdade, não foi uma roubada, foi uma cagada, mas o pessoal foi para uma direção, eu tinha mais altura, eu falei, vou tentar ali, né? E é uma região que eu não conhecia, né? Não conheço muito bem ainda até hoje a região lá de Andradas, fiz poucos voos lá. E eu fui para um lado e realmente eu peguei só a descendente. Quando eu voltei, eu peguei o finzinho da termal que a galera pegou e ali eu fiquei. Ali eu pousei, ali embaixo no pé da montanha lá. Isso foi um erro que me custou, né, essa terceira prova aí. Mas foi um aprendizado. Um aprendizado duro, né, que a gente fica meio remoendo, mas foi um aprendizado. Mas roubada mesmo em campeonato não teve, não.
Graças a Deus não teve, foi tudo tranquilo, tem bastante sempre piloto voando. Mas eu não cheguei baixo, assim, em nenhum lugar que tivesse fio. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém jogou reserva aqui? Só no CIV, só. Pois é, parece que tem um piloto que jogou, então já que é o Ângelo, mas parece que não Eu foi joguei também. né, Ângelo? Inclusive foi meu último voo. Eu estava aqui em Serra Negra, eu estava ajustando o acelerador e eu estava com uma altura uns 180, estava com 180, que eu tinha acabado de olhar para o aparelho, voltando para a montanha. Eu tinha feito uma transição para frente da cidade, eu estava na volta e eu estava full speed, estava ajustando ele, mas estava full speed, e eu troquei de vela, estou com uma Bonanza, e ela levou um front, e ela ficou, ela reabriu, mas ela ficou com o lado direito, com uma grande gravata, uma gigantesca. Eu estava segurando ela para ela não entrar em giro, né, muito forte. Ela desconfigurou tanto que eu não estava com dificuldade até para achar a linha do estabilizador para puxar. Aí eu segurando ela, estava uma certa pressão, ela entrou em stall. Ela entrou em stall, eu segurei ela no full stall, tá? Quando eu fui liberar, ela me twistou. E eu sabia já que eu não tinha altura. Antes de acontecer, eu estava com uns 300 do solo. Aí, conforme ela me twistou, eu só consegui sentir a força G dela entrando. Quando ela entrou, me twistado, eu não pensei duas vezes, lancei a reserva. Aí, depois que lançou a reserva, a vela me twistou, reabriu, eu com a reserva aberta e a vela aberta. Aí eu falei, vou matar a vela. Fui matar a vela e aí já não tinha mais o que fazer, né? Aí, o que mais me preocupou foi que bem embaixo de mim tinha uma rede de fio de 11 mil, bem baixo, e eu fiquei uma certa preocupação, porque eu não tinha o que fazer, o reserva não é dirigível, e eu passei muito próximo ao fio. Ele me assustou, mas é que nem eu falo para os meninos, ele me assustou, mas foi ele que me segurou a queda, porque eu passei uns 3 metros do fio de 11 mil, a vela passou por cima dos fios, e eu dei aquela leve pendulada, e na verdade eu caí de 50 centímetros de altura. Depois eu conferindo pelo GPS, eu estava com uma queda de 4,5 a 5 metros por segundo. O impacto ia ser forte, mas a vela segurou no fio, ela voltou, e não fez nada na vela, nada, e eu fiquei a 50 centímetros, mas o susto foi grande. Mas estou aí. Foi o último voo, foi um domingo antes agora de a gente entrar na quarentena. Muito bom. Eu acho que o Rafa, então, também uma coisa do CIV, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Rafa, acho que é legal. Sobre reserva. Então, em relação à reserva, é uma coisa muito importante. Eu, particularmente, já joguei 2 vezes no reserva, né? E o reserva, ele salva a nossa vida, tá? Na primeira vez que eu joguei, era inexperiente, então joguei muito alto, nem sabia o que estava fazendo, na realidade. Agora, a segunda vez, eu já era um piloto experiente já. E eu joguei ele a 150 metros do chão, que eu tomei um front de Ice Peak 8, no meu primeiro voo com Ice Peak 8, em Andradas. Não tinha o que fazer, porque estava muito baixo. Eu olhei para o chão, falei, não vai dar tempo de nada. É coisa tudo muito rápida. Joguei o reserva, ele abriu, eu caí no chão. Na hora, foi 3 segundos. Então, cara, reserva é para ser lançado. Nunca pensa, não vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Esse final de semana eu estava numa rampa e um piloto falou que ele tomou vários colapsos perto da montanha, girou para a ele soltou a mão para jogar reserva, ele olhou, ele falou, não vai dar tempo de abrir. Soltou tudo para pensar voando, sem querer. Eu falei, cara, você não deve fazer isso. Nem pensa, viu que está feio, joga, que o reserva vai salvar, ele vai abrir de qualquer jeito. Se ele não abrir, o que acontece? É que você está muito próximo, mas pelo menos você tentou, entendeu? Então, não deixa. Deu merda. Cara, não fica brigando com o parapente. Viu que não tem condições de reabrir o parapente? Cara, não tenha vergonha. Joga o reserva que ele vai te salvar. Eu mesmo jogo quantas vezes for necessário. Não tenho vergonha não, cara.
Eu acho que, aliás, até fazendo um pouquinho de propaganda da Federação Paulista, antes dessa crise toda, a gente já estava com o CIV engatilhado nos nossos planos, mas assim que acabar tudo isso, a gente ainda espera que no segundo semestre a gente consiga fazer 1 ou 2 CIVs, para que os pilotos paulistas consigam se treinar justamente nessas condições um pouco mais complicadas. O parapente é um esporte radical e a forma de deixar mais seguro o nosso voo é treinar. E treinar bastante, ou seja, não só voando em condições normais, com a vela na cabeça e o voo que todo mundo gosta de fazer, mas treinando as situações um pouco mais complicadas. Então, eu acho que o Ângelo é um piloto um pouco mais experiente, se eu não me engano, já fez um pouco de acro também no passado, não tenho certeza, mas acho que sim. Balança a cabeça, não? Então, talvez foi confusão minha, mas eu sei que quanto mais experiência você tem, com certeza te salva nessas horas. Então, eu fiz o CIV ano passado, retrasado, da Liga, que está esse logotipo aqui à minha direita ou esquerda, não sei como é que vocês estão me vendo, mas foi muito importante para mim. Eu fiz várias manobras e a gente copiou basicamente esse modelo. A gente espera que mais pilotos paulistas consigam fazer e vamos fazer o número de CIVs enquanto tiver gente interessada em fazer. Mas isso vai ficar para um outro papo. Eu queria ir para a próxima pergunta, saber um pouco mais... Thalisson, o que você diria para um piloto que está querendo ir para campeonato a primeira vez, mas ele está com um pouquinho de medo, receio, não conhece ninguém, não tem experiência? Qual é a dica que você daria para ele poder ir para o campeonato? Eu acho que você tem que tirar... Devia ir. Pode falar. Acho que esse piloto aí devia ir para campeonato, até mesmo para aprender, né? Que cada voo, né, tá aprendizado. Campeonato mesmo a gente aprende bastante, bastante mesmo. E, mano, é bom demais voar. O campeonato, então, é bem melhor que cross. Eu apaixonei mais em campeonato, porque foi minha prova lá em Andradas, que eu acabei matando a prova na minha categoria. E a partir disso, me apaixonei com o voo e acho que quem quer voar campeonato deveria. Até mesmo para aprender, né? E qual é a sua opinião? Vamos agora deixar o Thiago falar um pouquinho, não deixei ele falar muito antes. Então, Thiago, o que você acha aí? O que você falaria para um piloto que está começando a voar, para ele ir para campeonato? Assim, está com um pouquinho de medo ainda? Qual que é a sua dica aí, Thiago? Foi o que o Thales falou. Acho que você quer aprender a voar e também conhecer bastante gente, que é onde você aprende a voar. Eu fiz bastante amizade em campeonato. Estou voando com muito mais pessoas agora do que antes. Eu ficava naquele mundo ali só em São Vicente, liftando, não saía muito. O máximo que eu fui foi quando eu conheci o governo e consegui ir para fora treinar um pouco de acro, mas aqui no Brasil para fazer acrobacia a gente é bem limitado, ainda mais eu que moro em São Bernardo. Se eu não for para Santa Rita, não tem outro local para treinar. E no campeonato acho que é o melhor lugar para você começar a expandir seus horizontes do voo e começar a aprender mais. Você consegue também comparar com as pessoas que estão voando do seu lado e enquanto um melhora, o outro melhora, todo mundo vai melhorando junto. E você, Bruno, qual que é a sua ideia sobre esse assunto? Então, eu acho que para a primeira vez para a pessoa ir para o campeonato, ela tem que ir com a consciência tranquila e tentar fazer o voo dela, tentar não se preocupar em, vou fechar a prova de primeiro, igual o Rafael Barros falou, faz seu voo, tenta ficar o máximo de tempo possível em voo, tenta entender por que outros pilotos estão tomando aquelas decisões, né? Às vezes a gente tem uma visão do voo e lá a gente entende que tem pessoas que vão mostrar para você outra maneira de voar e você tenta analisar isso. Então, isso, bem sossegado, tenta ficar o máximo de tempo em voo, tenta observar muito que você vai aprender bastante. Rafa, qual que é a sua opinião sobre esse assunto antes de eu passar a palavra para o Ângelo?
que eu disse anteriormente, acho que todo piloto tem que participar de uma competição, entendeu? Ainda mais hoje em dia, que nós, pilotos mais experientes, estamos abertos a eles, entendeu? Então, assim, não tenha vergonha de perguntar, de sentar do lado, que todos os pilotos mais experientes hoje em dia vai passar informação, entendeu? Vai te acalmar, vai explicar o que você deve fazer. Então, essas etapas dos estaduais que nós estamos organizando é a prova disso, cara. Em Andradas, o ano passado, teve 120 pilotos. Esse ano, agora, estava com lotação máxima já. Então, vão para a competição. Não importa se você está com medo ou não. Vá na competição, que lá você vai encontrar uma família, vários pilotos que vão te ajudar e não tenha vergonha. Chega nos pilotos mais experientes e pergunta, que eles vão te ensinar. Isso que eu indico. Legal, Ângelo, qual que é a sua opinião? Rapidinho, que nós temos muita pergunta aqui. Pô, mas eu acho o seguinte, o cara sabe rodar para a esquerda, sabe rodar para a direita, tá pousando bem em qualquer lugar, assim, sabe, com uma certa restrição e tal, e tá pousando bem, eu acho que ele tem que ir pro campeonato, entendeu? A não ser que ele não goste mesmo de cross e tal, mas se ele gosta, ele tem que ir pro campeonato e fica com a cabeça aberta, tranquila. Tem muitos pilotos, foi isso que o Rafa falou, todos os meninos complementaram, é isso aí mesmo, tem muito piloto, e o cara pode, tô legal, tô confiante para decolar agora. O Campeonato Paulista que eu participei é bem isso, decola, não está confiante, deixa os outros decolarem, entendeu? Uma hora vai rolar confiança nele, com os pilotos voando, ele vai decolar e vai fazer o voo dele. E aí é isso aí, objetivo, tentando cada vez mais pegar o primeiro pilão e assim vai. Mas tem que participar, porque é muito da hora, muito legal. Eu incentivo todos os meus amigos aqui, inclusive esse ano para o Paulista a gente vai levar pelo menos uma meia dúzia de meninos novos aqui, que nunca participou. A galera ia e agora estamos aguardando aí a data, se vai rolar, se não vai, estamos aí na expectativa. Eu acho que é importante dizer também, tem muitas rampas muito bacanas aqui no estado de São Paulo, que a maioria do pessoal está voando mais cross e tal, e diminuiu um pouquinho a participação de campeonatos, até porque existiam menos campeonatos, né? Mas nos últimos 3 anos, a Federação Paulista conseguiu se rearticular um pouquinho, e nós estamos com um calendário bacana de campeonatos, né? Ano retrasado teve, acho que 3 etapas, ano passado deu um pouquinho de problema com o Notan, então acho que teve 3 também, não lembro agora, teve 2 ou 3, né? 2. Esse ano a gente já estava, a gente dobrou a meta, né? Então a ideia era ter 4 etapas, mas aí veio essa história toda que deu uma bagunçada um pouquinho. Mas tudo bem, tem o ano que vem, quer dizer, eu acho que a ideia dos campeonatos é trazer o pessoal que não está tão acostumado a voar também. A Liga Brasileira de Competidores, quem na verdade escreve o regulamento do Campeonato Brasileiro, alguns anos atrás, ela resolveu dar um pouco mais de ênfase para os estaduais também, junto com a CBVL, claro, né? Dar um pouco mais de ênfase. Então, hoje, para você entrar no Campeonato Brasileiro, como um piloto novo, você só consegue entrar se você estiver bem posicionado no ranking do seu estado. Eu comecei a voar campeonato de parapente, acho que em 2000, uns 6, 7 anos atrás. Aí era diferente. À meia-noite abria as inscrições, quem fosse mais rápido no teclado, apertava o botão, estava dentro. Então não era muito difícil, era só ficar acordado até um pouco mais tarde. E também não tinha tanta concorrência, mais ou menos que acabava entrando quase todo mundo. Esse ano esses últimos anos está bem diferente. Existe 250, 300 pilotos tentando entrar no Campeonato Brasileiro, só que só tem 125 vagas. Então as vagas, só para explicar um pouquinho, elas são divididas entre as vagas dos 60 melhores do ano anterior e as outras vagas são distribuídas entre as federações. Tem lá uma fórmula, um peso, está tudo escrito lá no regulamento. Então, só para o pessoal que não entende muito porque de repente não conseguiu entrar do brasileiro, entendeu? Então, é um pouco essa conversa da Liga com a Federação, com a Confederação, que trouxe esse novo modelo. E isso valorizou um pouquinho os campeonatos estaduais. Vamos lá. Então, eu vou para a minha última pergunta, depois eu vou abrir um pouquinho para o pessoal fazer as perguntas e vamos selecionar as mais importantes, né? Eu queria que o Thiago falasse um pouquinho como é que foi essa mudança para voar 2 linhas, Thiago.
você voava 3 linhas, né, como todo mundo, e conta um pouquinho como é que foi essa transição. Eu voei a primeira etapa com o Mantra, o Light Mantra, o LM6, e a segunda etapa eu já voei com o Enzo. Eu estreiei o Enzo lá em Poços de Caldas, na segunda etapa do Brasileiro, né? Que tava uma condição maravilhosa para estrear o Enzo. Então para mim já foi bem legal estrear o Enzo daquele jeito, porque com o meu parapente é pequeno, né? Acho que é o único XS que tem aqui no Brasil, provavelmente. Eu tomava fechada pra caramba, subia um pouquinho menos que o pessoal com parapente maior, mas eu senti bastante diferença no quesito de eu estar rodando uma térmica e ver o pessoal saindo e falar, quero chegar naquele ponto ali, eu vou chegar. Com o Enzo eu consigo chegar, com o meu outro parapente com o Mantra eu ficava bastante para trás com o pessoal que eu estava voando, então eu tinha que rodar 1 ou 2 termal antes de chegar onde eles já estavam já. E também deu para perceber também que o tamanho do parapente não faz muita diferença se o piloto for bom. Então, não é porque eu estou voando com um XS que eu sinto que eu estou perdendo bastante com Rafa, para vocês que estão voando com parapente M, que é bem maior que o meu. Então, legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Thalisson. Thalisson, você no seu primeiro campeonato, você voou com qual vela? E o que foi que deu, sei lá, um clique em você, que você começou a perceber que você estava voando bem, que você estava acertando? Então, eu já fui pro campeonato com a... Deu um branco. KKN5, que eu tinha uma. Foi lá em Governador Valadares. Portanto, estava até emprestada do FERPA, que eu tinha encomendado uma Bonanza, que agora eu tô de Bonanza. Fui lá em Andradas, não, desculpa. Em Valadares. Valadares, isso, desculpa. Acabei saindo bem lá, fiquei em terceiro lugar. E pra lá, daí em diante me apaixonei. Você também me deu uns toques lá. Mas qual foi o seu ponto forte? O que você acha que é o seu ponto forte? Você sobe bem em térmica? Você acha bem na sua frente? Você faz um caminho bom? Eu queria que você dissesse qual que é o seu ponto que você acha que você é mais forte, assim. Sim, portanto, eu sempre voei pesado. Minhas velas que eu voei sempre umas menores, eu sempre estava voando pesado. E isso eu tenho bastante facilidade de subir em térmica. Daí chega final de tarde, também solto o meu lastro e fico boiando. Que isso facilita bastante também, para concluir a prova. Eu queria que o Rafa falasse um pouquinho do tamanho de vela. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, Rafa. E nós estamos vendo as pessoas aí engordando, levando 15, 20 quilos de lastro. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Então, quem anda comigo sabe da minha opinião, né? Eu sou muito, muito radical em relação a isso. Eu acho que é a pior besteira que tem, é a pessoa engordar para pegar uma vela maior ou voar uma vela grande, sendo que vai ter que usar 30, 25 quilos de lastro. Eu acho que a performance não muda tanto, entendeu? É muita pouca coisa para o risco que você vai correr. Eu já voei de vela M, eu vou de vela M hoje, mas já voei de vela L. E não vejo um ganho de performance muito, muito grande não, tá? Ainda mais aqui no Brasil, que o nível dos pilotos são bem equiparados. Cara, você vai tirar essa diferença na sua decisão, entendeu? Numa subida mais rápida na termal, numa avaliação na termal lá na frente. Então, eu acho que não compensa o risco, tá? Eu vejo hoje muitos pilotos leve voando com vela bem maior. Pô, é muito perigoso, cara, uma decolagem com vento forte. O parapente é muito dinâmico. Quando você está com muito peso, você não tem como posso dizer, esse coisa rápida de virar. Você pode torcer o pé na rampa, como eu já vi várias vezes, pode quebrar o pé. Então, cara, não faça isso, não. Voa com o peso da vela ideal para você, que você não vai ganhar uma competição, você não vai chegar na frente do gol por causa do parapente. O parapente não vai influenciar em nada. O que vai influenciar vai ser as suas decisões.
Pô, legal, legal, Rafa. Eu queria um pouquinho a opinião do Bruno, então. O que você acha, Bruno? Desculpe, o seu primeiro campeonato você voou com qual vela? E o que você acha que foi assim? Você voou bem, né? Então, o que você acha que você fez mais forte assim? Você acelerou mais que os outros ou você foi mais vagão, que nem o Rafa falou? Quer dizer, qual foi o pulo do gato? Então, eu vou de Gin Carreira. Eu antes voava de Elos da Sol, Elo 5, e pulei para um Gin Carreira, né? E eu voava muito leve no Elos e para o Gin Carreira eu diminuí, fui para o tamanho M. Hoje eu vou exatamente no meio da vela, no peso do meio, 95, de 85 a 105, então eu vou com 95. E você vê que às vezes tem pessoas que ficam muito nisso. Não, tem que voar pesado, tem que voar pesado. Eu sou um cara que não gosta de voar pesado. E tanto é que na primeira prova de Andradas, o primeiro pilão eles colocaram acho que a 27 quilômetros contra o vento já, de sul. E o vento estava relativamente forte. Esse pilão, se eu não me engano, derrubou acho que 100 pilotos, ou quase 100, não sei. Mas eu sei que eu fui um dos pilotos que bateu esse primeiro pilão, mesmo voando no meio da vela. E é que nem você falou, o Rafael Barros falou, tomar a decisão. Então tá derivando para trás, de não usar o ciclo inteiro até lá em cima, speedar na hora certa e dosar a vela, como que eu falo, aquele cálculo McCready, né, que é questão de você acertar seu LD para máxima eficiência. Então você tá voando ali, você, opa, tô acelerando, tô afundando, soltar um pouquinho o pé, aqui ficou num planeio melhor. Então acho que é mais em questão de pilotagem, não é questão de peso e nem questão de tamanho de vela também. É questão de pilotagem mesmo e as decisões certas. Qual o tamanho da sua vela, Bruno, e quanto você pesa? Eu tenho 75 quilos e eu vou de vela M, que é de um G Carreira M, de 85 a 105 quilos. E eu vou com 95 quilos. Bacana. Ângelo, começa pelo seu peso, vela e tamanho da vela. Meu peso é 75 quilos e acabo voando com 95 quilos com equipamento. O ano passado eu estava voando com Karush da Ozone, e a vela era MS. Até 105 quilos, né? Até 105, isso. É de 85 a 105. Eu estava com essa vela. Isso aí. Legal. E o que você atribui o seu sucesso, que você voou bem ano passado? Quer dizer, o que foi o seu clique assim de voo? Eu acho que eu consegui, tipo, o resultado final, acredito eu, até nos pontos, por questão de acelerar, foi isso que o Bruno falou. Tem muitos pilotos, a gente acaba vendo que tem um receio de acelerar, né? Pilotos até com velas C, vela D, a gente vê que o cara não tira tudo que tem na vela. E o Bruno... E aí eu acho que eu consegui tirar, basicamente, para o campeonato, tudo que a vela tinha ali para oferecer em relação a acelerar, entendeu? E a hora de acelerar. E foi isso, eu acho, que... E foi essa experiência de poder acelerar e acelerar, que com certeza para o campeonato conta muito, sabe? Porque às vezes com a vela mais baixa, a vela B, se você não acelerar, você vai ficar muito para trás das outras velas. E aí você acaba perdendo referência de ser o vagão, entendeu? Você não consegue ser vagão sem acelerar. Acelerando já é difícil. E então eu acho que essa foi a diferença, de poder acelerar e ter essa confiança de acelerar a vela full speed, não toda hora, mas sempre que precisava. Legal. Eu queria que todo mundo falasse na sequência quais instrumentos está levando em voo. Pode falar, Ângelo, já completa, já fala qual instrumento que está levando. Ano passado eu participei do campeonato, eu estava só com o Flymaster. E esse ano eu adquiri o Wood. Eu não usei ainda em campeonato, eu montei uma provinha com o Igor um tempo atrás aí, tentamos fazer. E já estou colocando em prática esse Wood aí para ficar com 2 aparelhos, porque ano passado, até uma das provas, o Flymaster deu um bug lá e eu acabei perdendo a referência. Legal. Você, Thalisson, quais instrumentos você está voando? Hoje eu estou voando com o Tirante A
o Conquest com o LK8000 e com o celular, com o XC Tracker. E você, Thiago? Eu uso um Flymaster Live e um Volt. E você, Bruno? Bom, eu uso um LK8000 também no celular. Gosto bastante, por causa de cores. Eu gosto eu desligo até o VAR às vezes, eu fico violando a térmica por cor. Eu queria falar uma coisa, na verdade tem muitos pilotos que estão começando a voar campeonato, eles têm um pouco de receio, pô, eu vou comprar um instrumento caro, não sei o quê, não sei usar direito, essa acho que é uma preocupação de todo mundo que está começando, né? Então hoje nós temos o celular com aquele aplicativo, acho que é o XC Track, né? Eu não uso, mas eu já usei um pouquinho, funciona muito bem, então de repente você tendo um Vario bom, e um Flymaster ou qualquer um desses outros instrumentos e um celular, você já consegue voar muito bem e o celular todo mundo já tem, dá para treinar. O que é importante, talvez o Rafa até pode falar um pouquinho, Rafa, como é que é a preparação para campeonato com instrumento, quer dizer, eu vejo o jeito que chega no campeonato e não sabe nem ligar um instrumento direito. Qual que é a sua sugestão para quem está começando a voar campeonato em relação a instrumentos? Então, eu acho que hoje em dia, como você falou, está muito simples, né? Você ter um instrumento. Eu vou com o Flymaster, o Naviter e o XC Track no celular. Para mim, o melhor de todos, por incrível que pareça, é o XC Track. Ele é o mais básico, só que é o que as informações que você necessita. Ele é preciso. Então, na realidade, eu vou muito olhando para ele. Então, a galera que está começando não quer investir muito, não investe por enquanto. Você vai começar, você vai ver se você vai gostar da competição, tá? Abaixa um XC Track no celular e testa. Ele vai te atender muito bem, entendeu? E tem um Flymaster, por exemplo, não precisa nem ser pode ser o básico, só para né, de Vario. E o XC Track para você competir. Cara, é muito simples de mexer, muito simples. É facinho, não tem segredo, entendeu? Dá para a gente copiar a prova um do outro, passar a tela de um para o outro. Então, quem quiser ir na competição, assim, nos paulistas, se precisar, pode chegar em mim, que eu passo a minha tela, eu explico como que funciona o XC Track, que é bem facinho e que tenho certeza que não vai ter dificuldade nenhuma. O Bruno queria falar alguma coisa, levantou a mão aí, Bruno, pode falar. Então, essa questão, às vezes não precisa ser um equipamento, às vezes o top de linha com 1001 funções, porque você adentrando na competição, você muitas das vezes não vai saber nem usar todas essas funções. Então, se você precisar do básico, que é te mostrar o caminho, mostrar sua velocidade, seu ganho em térmica, eu acho que é o que precisa. Eu, no LK8000, para começar a entender muitas funções, eu li o manual. Entendeu? Mas são coisas bem complexas que servem para aeronave, helicóptero, planador e etc. Então, eu acho que é isso. Você precisa saber, então, que eu falei, se mantém o voo, mas em questão do aparelho, é isso. Você tem que ter as informações básicas ali e os waypoints, né? Os pilões para você bater. Então, muita informação você não vai nem absorver durante o voo. Você tem que, aos poucos, que nem a gente começa a dirigir. A gente não sai dirigindo, às vezes falava no telefone que é errado, mas a gente hoje dirige, fala no telefone, ouve música, dá oi pro vizinho. E é assim, no voo é a mesma coisa. Não, muito bacana, eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, na semana que vem, a gente vai fazer mais uma live, provavelmente na quarta-feira, a data ainda nós vamos depois divulgar, e nós vamos ter a presença do Jarbas, que vai explicar a configuração do Flymaster, desde o começo a programação dele, depois vai explicar antes da decolagem montar uma prova, o que tem que tomar cuidado, depois vai falar um pouco de como voar durante a prova e a finaleira para tentar chegar no gol. Nós vamos fazer com o Jarbas na parte do Flymaster e o Bigelli vai fazer isso também para o XC Track. E Legal. O Washington e o Érico, que são pilotos muito bons, né? Vão também estar participando, dando algumas dicas.
Então, quem tiver interesse aí, na semana que vem a gente deve fazer uma live desses dois instrumentos, que a gente entende que são os instrumentos mais usados. Quer dizer, existem muitos outros instrumentos, mas esses dois hoje no Brasil são os principais. O Bruno queria falar alguma coisa, né, Bruno? E é isso. Às vezes o aparelho que serve para mim, configurado do jeito que eu gosto, não vai ser. Às vezes a pessoa pode pôr igual e não vai ser. Eu acho que cada um vai se adaptando com um tipo de aparelho ou vai se adaptando também com as funções que você determina na tela, lá no display. Então, as informações que eu gosto não é as mesmas que o Ângelo ou os outros voadores aí gostam nas configurações. Então, é isso. É questão de voar, tem que começar e ir se adaptando. Ô, Rafa, veio uma pergunta querendo saber quando que o piloto já está apto para voar em campeonato. Quer dizer, qual que é o mínimo de experiência que você acha que ele tem que ter? Então, acho que tem que ter uma boa instrução, primeiramente. Tendo uma boa instrução, você começou a voar sozinho, já fez algum cross, já tem noção de girar térmica, né, de voar com os outros pilotos, eu acho que você já pode participar dos estaduais. Os estaduais justamente é para isso. A gente faz para incentivar os pilotos mais novos a começar no mundo da competição. Então não precisa ter tanta experiência, entendeu? É só ter noção básica de tráfego, de subir intermal, e o resto vai adquirindo experiência com o passar do tempo, né? Então, é normal. O que eu sempre indico, o que eu acho, né? Que eu não segui eu até que segui esses passos, eu só não fiz CIV, né? Fui fazer o CIV, depois de muitos anos de voo, que eu fiz o ano passado, nunca tinha feito na minha vida. E eu acho que daí mudou minha concepção, tá? Então, acho que CIV é uma coisa muito importante. Acho que a primeira coisa é você se formar bem, começar a voar. Começou a voar, depois faça um CIV para você sentir, né, como que funciona seu parapente. Depois vai começar a fazer algum tipo de cross e depois entra na competição. Cara, esses são 5 passos, eu acho que para o piloto ficar completo futuramente, entendeu? Eu iria acrescentar também que existe a norma, né? Existe a norma regulamentar da CBVL que dá alguma indicação do preparo mínimo que você tem que ter. Claro, lá está escrito para o Campeonato Brasileiro, mas para os regionais você tem que ter alguma noção, quer dizer, você tem que estar confortável para girar térmica com 10, 15, 20 parapentes. Antes disso, talvez ainda não seja muito aconselhável. Você também tem que estar já decolando bem. Isso é muito importante, quer dizer, você ainda já poder olhar para fora. Quer dizer, a informação, ela vem muito de fora, para as nuvens, não só fica olhando para o instrumento. Então, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que o piloto que voa bem é aquele que já chega sabendo usar o instrumento do campeonato, não aquele que ainda vai aprender a usar. Já tem que usar ele bem, chegar no campeonato, você só olha um pouco o instrumento, mas a informação vem de fora, né? Ô, Thalisson, teve gente perguntando com que idade você começou a voar de parapente. Parece que você foi um piloto que começou bem cedo, né? Sim. Comecei em 2014, com 13 anos. 13 anos? Parabéns. Isso. Bom, aqui eu acho que das perguntas que eu tenho, eu já encerrei. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa ainda a me falar. Thiago, Thalisson, Ângelo, Rafa. Então vamos deixar o Ângelo falar primeiro. Não, era só, você estava falando do XC Tracker, que era só porque muita gente pergunta e ele só roda no Android, né? No iOS, que é da Apple, ele não funciona. Era só isso daí, que realmente é um recurso muito legal, mas ele só roda no sistema Android. Bom, Bruno, você tem alguma coisa para falar antes da gente encerrar? Eu já vou agradecer aqui a oportunidade da live e de ter assistido também semana passada a do Pan-Americano aí com o pessoal que ficou nas primeiras colocações, o Vermelho, o Saladini, o Frank Brown. Foi muito legal. Parabéns pela iniciativa aí da Federação Paulista e agradecer a vocês por essa oportunidade. E é isso aí, foi legal para a nossa evolução
é legal para... O campeonato é bom para evolução, para conhecer novos pilotos, outras maneiras de voar e troca de conhecimento. E essas lives aí, aproveitando esse momento da quarentena, foi uma ideia muito bacana. Queria agradecer aí, parabéns. Bom, pessoal, então estamos encerrando aqui, são 9h15, eu acho que já deu, né? Acho que já deu para ter uma boa noção. A gente vai tentar fazer uma live por semana. Semana que vem já está essa live que a gente vai fazer, vai ser um pouquinho sobre instrumento. E depois, na outra semana, a gente vai fazer um tema bem interessante que eu tenho que fechar ainda com o pessoal que vai falar, que vai palestrar, vamos dizer assim, mas a gente está tentando fazer temas que interessam a todo mundo. Quem tiver sugestões também, a gente vai depois abrir um canal pela CBVL de sugestões. Aqui o importante é que a gente aprenda. O objetivo aqui é que cada live dessas dê um pouco mais de conhecimento para cada piloto. A gente sabe que no Brasil muitas vezes a gente bate muito papo, tem muito papo de bar, mas o papo de bar é um assunto e a conversa um pouco mais focada ajuda a gente a aprender um pouco. Inclusive no canal do China, que é o Airboys Team, tá gravada a live da semana passada, bem técnica, que o Saladini, o Frank Brown e o Vermelho comentam justamente como voar melhor em campeonatos e usaram o Pan-Americano. Quer dizer, isso já é para quem já voa campeonato há algum tempo, quiser melhorar um pouquinho, eu aconselho fortemente a entrar no canal do China, que é um dos nossos apoiadores aqui, e escutar a palestra toda. Todas elas, a nossa ideia é deixar elas gravadas no YouTube para o pessoal poder assistir depois. Nós tivemos aqui 130 pessoas na média, 125, 130. Eu queria agradecer a todos aí, especialmente ao Rafa também, que é o nosso campeão paulista, recordista e tudo mais, pelo tempo dele também, junto com todo mundo que está aqui. Legal, Tomás. E aproveitando, galera que está assistindo a gente, falar da Federação Paulista, que a gente está fazendo um trabalho muito sério aqui em São Paulo, tá? Com grandes pilotos que estão tomando a frente. Eu, o Thomas, o Austin, o Jason, o Gil, o Pio, tem muitos pilotos de ponta que está trabalhando sério para a evolução do esporte aqui em São Paulo. Então, vocês que não conhecem a federação, que têm a dúvida, tá? Cara, procure a gente, pergunte qual é o trabalho que está sendo feito, como que está sendo feito, porque a gente vai em algumas rampas e ainda tem muita dúvida sobre a federação, entendeu? Faz um trabalho sério, não faz um trabalho sério, pô, o pessoal viaja com o dinheiro da federação. Cara, a gente está trabalhando somente para os pilotos, entendeu? A gente quer formar uma base legal para a galera nova vir agrupar com a gente e evoluir no esporte. Então, antes de qualquer coisa, de vocês falarem nas rampas, cara, procura a gente. A gente está aberto à sugestão, à crítica. O importante é a evolução do nosso esporte aqui em São Paulo. Valeu? Obrigadão. É importante dizer, só completando o Rafa, que o Facebook da Federação Paulista é o nosso principal canal de comunicação. É só acessar lá, mandar uma mensagem, enfim. Temos nosso Instagram também. Então, acho que é isso aí. É um trabalho que nós estamos tentando desenvolver para o pessoal que está entrando, né? A gente já voa faz um tempo, já faz mais tempo. Na real, a gente quer que mais gente nova venha e quem sabe a gente tenha mais futuros campeões paulistas no brasileiro. A gente precisa chegar no brasileiro com cada vez mais força. E mesmo se você não tiver interesse de ir para brasileiro, você participando de alguns campeonatos, isso vai melhorar muito a qualidade do seu voo de cross ou até a sua segurança, porque no campeonato você está voando junto com outros pilotos, você está se comparando. Então é uma forma de um aprendizado concentrado. Eu sempre digo que 4 dias de campeonato equivale a 1 ano de voo de cross no seu aprendizado. Você está se comparando, você vai ver o outro chegando antes de você, o porquê aconteceu isso, e assim por diante. Então aí, pessoal, valeu!